Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma viagem bem interessante pelas grandes teorias da linguagem. A ideia é descobrir como essas ideias, que parecem super abstratas, têm um valor prático enorme no dia a dia da sala de aula. Bom, vamos direto ao ponto. Muitas vezes o ensino de português fica preso naquela coisa de decorar regras, o famoso certo e errado. Mas, gente, a linguística vai muito, mas muito além disso. Ela não está preocupada só em dizer o que é correto, mas em entender por que a língua funciona do jeito que funciona. Essa tabela aqui mostra uma virada de chave fundamental. Pensa assim, ó. A gramática tradicional é tipo um manual de instruções, que diz o que pode e o que não pode fazer. Já a linguística é a engenharia por trás desse manual. Ela vai lá, desmonta o motor da língua para a gente entender como cada peça funciona e por quê. E para começar essa engenharia reversa da linguagem, a gente tem que ir na peça mais básica de todas, o signo linguístico. E para falar disso, nosso ponto de partida tem que ser o pai da linguística moderna, o Ferdinand de Saussure. A ideia do Saussure foi simplesmente revolucionária. Ele disse o seguinte: uma palavra não é uma etiqueta que a gente cola numa coisa do mundo. Não. O signo linguístico é uma conexão que acontece dentro da nossa cabeça, juntando um conceito, uma ideia, que ele chamou de significado, com uma imagem sonora, o significante. Pensa na palavra árvore. O que surge na mente não é uma árvore específica lá da rua, mas a ideia geral de árvore conectada aos sons A, R, V, O, R. É uma coisa mental. E aqui vem o pulo do gato. Essa ligação entre o som e o conceito é totalmente arbitrária. Não existe nada na natureza, na essência do conceito árvore, que obrigue a gente a usar os sons A, R, V, O, R. Essa conexão é uma convenção, um acordo social que uma comunidade de falantes fez, sabe? E olha só, essa tabela aqui deixa isso bem claro. Se a relação fosse natural, lógica, todo mundo no planeta usaria a mesma palavra para a mesma ideia, né? Mas, como a gente vê aqui, para o mesmo conceito de pedra, cada língua criou um som completamente diferente. Isso é a prova de que a conexão é um acordo, e não uma lei da natureza. Beleza, então a gente já entendeu a peça fundamental, o signo. Agora, vamos dar um passo adiante e ver como essas peças se organizam para formar o jogo completo. E é aqui que a gente entra na ideia central do estruturalismo. Essa frase aqui resume tudo. Para os estruturalistas, o valor de uma palavra não está nela mesma, mas na relação que ela tem com todas as outras. O significado de gato existe porque ele não é rato, não é pato, não é mato. É como num jogo de xadrez. O cavalo não vale nada sozinho. O valor dele está na posição dele no tabuleiro e nos movimentos que ele pode fazer em oposição às outras peças. E aqui, Saussure nos dá uma ferramenta que é ouro para a sala de aula, a diferença entre língua e fala. A língua é o sistema, é o tabuleiro do xadrez com todas as regras que a gente compartilha. A fala é a jogada individual, é o uso real que cada um de nós faz desse sistema. Para quem educa, isso muda tudo. O erro de um aluno deixa de ser uma falha e vira uma pista sobre como ele está jogando, como é o processo individual dele de usar a língua. O estruturalismo foi ótimo para explicar a língua como um sistema de peças que já existem. Só que fica uma pergunta gigante no ar, e essa pergunta nos leva para a próxima grande revolução teórica. Pensa bem nisso. Todo santo dia a gente produz e entende frases completamente novas que nunca foram ditas antes na história. Como isso é possível se a língua fosse só um estoque de palavras e suas posições? Essa capacidade criativa da linguagem precisava de uma explicação melhor, e ela veio com um cara chamado Noam Chomsky. A ideia do Chomsky foi, assim, radical. Ele disse que a gente não aprende frases prontas. Na verdade, a gente nasce com uma espécie de máquina de fazer frases no cérebro. Uma gramática interna, que ele chamou de gerativa, que com um número limitado de regras, nos permite criar e entender um número infinito de sentenças. E o Chomsky também criou a própria dupla dele, competência e desempenho. A competência é esse conhecimento abstrato das regras que a gente tem na cabeça. O desempenho é o uso real da língua, com as pausas, os erros, as hesitações. E a grande sacada para quem é professor é que um erro no desempenho de um aluno, tipo um erro de concordância, na verdade revela que a competência dele está lá, ativa, tentando aplicar uma regra do sistema. Ok, a gente já viu o signo, o sistema, a mente, mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça: o mundo real. A próxima onda de teorias mudou o foco das regras abstratas para o uso prático da linguagem, levando em conta o contexto. A partir daqui, a pergunta muda. Não é mais só como a gente fala, mas principalmente por que a gente fala o que fala.
As teorias funcionalistas e a pragmática trouxeram o contexto e a intenção de volta para o centro da discussão. A linguagem passou a ser vista como uma ferramenta para a gente fazer coisas. E os usos são muitos, né? A língua pode expressar um sentimento, que é a função emotiva, pode informar um fato, na função referencial, ou pode servir só para manter o canal aberto, sabe? Que é a função fática. Isso na sala de aula é fundamental. Quando um aluno fala, professora, ele está informando alguma coisa? Ou ele está só usando a função fática para chamar a atenção antes de fazer a pergunta de verdade? Entender a função por trás da fala é decifrar a intenção real do aluno. Ufa! Passamos por quase um século de ideias em poucos minutos. Agora a pergunta de $1 milhão. Como a gente junta tudo isso de um jeito que seja útil na prática, lá na sala de aula? O mais legal é que essas teorias não se anulam. Pelo contrário, elas são como diferentes lentes de um óculos. Cada uma oferece uma perspectiva única e super valiosa para a gente entender o que está acontecendo quando um aluno fala, escreve, comete um erro ou acerta em cheio. No fim das contas, conhecer essas ideias transforma a maneira como a gente enxerga a linguagem dos estudantes. Um erro deixa de ser só uma coisa para corrigir. Ele passa a ser um dado, uma pista fascinante sobre o sistema que aquele aluno está construindo na própria mente. Então, fica aqui uma provocação final. Da próxima vez que um aluno disser eu fazi, em vez de eu fiz, isso é só um erro gramatical? Ou seria a prova da mente gerativa dele em plena ação, aplicando a regra dos verbos regulares, comi, bebi, então, fazi, a um verbo que é irregular? Pensar nisso pode mudar o jogo.